A paz, meus amados irmãos, a paz seja convosco, igreja. Deus abençoe. Vamos pregar aqui no terminal do Recanto Bosta, em nome de Jesus. 6h15, segunda-feira, dia 27 de janeiro de 2025. Saudação de paz em nome de Jesus Cristo. A paz esteja convosco. Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê, tanto do grego, judeu, romano, ou seja, sem distinção ou sem acepção. De sorte que a fé vem pelo ouvir, o ouvir vem pela palavra de Deus. Estou aqui mais uma vez com a graça de Deus para ler as Escrituras, para falar do Evangelho de Cristo. A Bíblia fala que não é dado nenhum outro nome no céu além de Jesus Cristo, pelo qual os homens possam ser salvos e devem ser salvos. E todos nós sabemos muito bem que não há outro nome dado no céu pelo qual nós podemos ser salvos. Somente Jesus, Ele pode nos salvar. A Bíblia vai dizer em Efésios, livro de Efésios, capítulo 4, está escrito no versículo 17: eu digo isto e testifico no Senhor, para que não andem mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no seu entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, e pela dureza do seu coração. Ou seja, é uma instrução: não andem como os gentios. Ouça essa instrução, não minha, mas de Deus. Não caminhe sem temor como andam os gentios que na verdade não se converteram em Jesus Cristo. Nós sabemos que todo povo que não vem de nenhuma tribo de Israel, de nenhuma genealogia judaica, é o povo gentil. Ou seja, nós somos parte desse povo gentil. E aqui tem uma instrução para nós, os gentios, para que nós venhamos andar em temor. E temor a quem? Claro que a Deus. Certamente nós devemos temer a Deus, que tem o poder para lançar o corpo e tem poder para lançar também a alma no fogo do inferno. A esse nós devemos temer. Disse Jesus em Mateus 10:28: não temos que matar o corpo e não podem fazer nada com a alma, mas antes digo a quem devem temer: temam aquele, ou seja, Jesus, aquele que depois de lançar o corpo junto com a alma no inferno, ele ainda pode fazer perecer. Jesus ali declara que nós devemos temer então somente a Deus. Em primeiro lugar, nós devemos temer a Deus. Temer a Deus é fidelidade. É muito pelo contrário de dizer que teme a Deus. Não são palavras que nos faz dizer que tememos a Deus. Não são atos simbólicos, mas trata-se da fidelidade. Não andem como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido. Muita vaidade. A Bíblia fala no livro de Eclesiastes, capítulo 12, capítulo 11: vaidade de vaidade, diz o pregador. Tudo nesta vida é vaidade, tudo. Só existe uma coisa que não é vaidade,
E nisso a Bíblia declara que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Paulo está dizendo que o excesso das vaidades dos gentios, dos seres humanos, sufocam a sua alma ao ponto de levarem à perdição, a andarem errantes. Não andem sufocados pelos seus próprios desejos de seu coração, suas vaidades. Elas se separam da presença de Deus. Porque a Bíblia fala que onde está nosso coração também está nosso tesouro. Ou seja, as nossas vaidades fazem com que nós venhamos a zelar por algo que é transitório, ou seja, por algo que se passa, algo momentâneo. E tudo nessa vida passa e é momentâneo. Mas a Bíblia declara que aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. O coração vaidoso afasta as pessoas da presença de Deus. Coloca um Deus como uma segunda pessoa. O coração vaidoso coloca Deus sempre em segundo plano, sempre para depois, sempre para quando dá, sempre como uma segunda pessoa e não como prioridade. Mas Jesus ensina a buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O reino de quem? O reino é de Deus. E se é de Deus, então a Ele nós devemos buscar em primeiro lugar. Por quê? Porque Deus em primeiro lugar, Ele cuida das demais coisas. Deus em primeiro lugar, nós não temos falta de nada. Não que nós somos pessoas que temos tudo que desejamos, não é essa a questão. Mas não temos falta daquilo que é necessário. A Bíblia declara que Deus Ele dá o que é necessário ao homem. As vaidades são excesso. Tudo que as pessoas têm de excesso, tudo que elas alcançam, conquistam, buscam excessivamente, se tornam vaidades de vaidades e enganam seu próprio coração ao erro, à perdição, à condenação. E Paulo está dando uma instrução, uma exortação, dizendo que a santidade cristã é oposta aos costumes dos gentios. Os gentios têm costumes igual os judeus têm, só que os judeus têm como prioridade Deus. A Deus eles têm como prioridade. Os gentios têm como prioridade as suas próprias vontades e não a vontade de Deus. Porém, os judeus, infelizmente, têm o coração endurecido para Jesus Cristo e não o recebem como Messias, como Senhor. Porém, os gentios, ainda crendo que Deus existe, que Jesus ressuscitou dentre os mortos, também continuam com seus corações endurecidos a não obedecer a Jesus Cristo e nem se sujeitar a Deus. A Bíblia fala no livro de, estou lendo aqui no livro de Efésios, no capítulo 4, está escrito que o seu sentido foi entenebrecido, o seu entendimento foi separado da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Ou seja, os sentidos das pessoas foram endurecidos e assim estão separados da vida de Deus, por causa da sua ignorância e por causa da dureza do seu coração. Ou seja, por causa da dureza do seu coração e por causa de sua ignorância, estão separados da vida de Deus. O que é a vida de Deus? É Jesus. A Bíblia fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então a vida, ela gera ou é gerada por meio de Jesus. A vida, ela gira em torno de Cristo. E é a vida de Deus, Cristo, a qual as pessoas estão separadas por causa de seu entendimento que está entenebrecido, por causa do excesso de suas vaidades. A Bíblia fala que estão assim perdidos em todo sentimento.
se entregaram também à dissolução, a dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza, mas ainda não aprenderam assim com Cristo, ou não aprenderam assim a Cristo, os quais estão, a Bíblia declara que estão com o entendimento separado da vida de Deus. Então o que separa o homem da presença de Deus, como Isaías fala no capítulo 59, são nossos pecados. Nossos pecados, eles na verdade, eles sufocam o entendimento para que nós não possamos compreender. A Bíblia fala no livro de Coríntios, capítulo 4, versículo 4, os quais o Deus deste século, o Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, que é bendito. O Evangelho de Jesus Cristo não resplandece na mente de muitas pessoas, porque se deixaram ser cegados do seu entendimento pelo próprio maligno, deixaram o seu entendimento ser cegado por Satanás, a fim de que não consigam compreender a boa vontade de Deus, para que não resplandeça a luz do Evangelho. E a luz do Evangelho é o que ilumina o nosso caminho diante de Deus. A luz do Evangelho é o que ilumina nosso entendimento diante de Deus, para que nós possamos ter uma compreensão verdadeira, para que nós possamos ter uma instrução que nos conduz a passos verdejantes diante de Deus. Por isso que muitas pessoas estão com o seu entendimento entenebrecidos, porque não examinam o Evangelho, não querem saber do Evangelho, não querem dar ouvidos ao Evangelho, não querem aprender o Evangelho de Cristo, e o seu entendimento está sendo entregue ao erro. E a Bíblia declara aqui em Efésios capítulo 4, no versículo 19, que o seu coração está sendo endurecido por causa da sua ignorância, e assim estão vivendo separados da presença de Deus, o seu entendimento. É a mesma coisa que Paulo diz: o Deus deste século cegou o entendimento para que não resplandeça a luz do Evangelho, e faz menção em Isaías 59 que o que separa o homem da presença de Deus são os seus pecados. Mas nós sabemos que Jesus foi um sacrifício vivo no madeiro, para que aqueles que realmente crêem não pereçam, como diz em João 3, versículo 16, para que não pereçam, mas tenham vida eterna por meio de Jesus Cristo. Agora a grande questão é que, será que você tem crido em Jesus? Bom, nós temos uma definição do que é crer em Jesus. Acreditar em Jesus não é um fato de você confirmar que Jesus ele veio, ou que Jesus virá, ou que de alguma forma você aceita Jesus. Não, crer em Jesus, segundo a Bíblia, é obedecer a Jesus. Jesus falou assim: quem crê, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão de dentro do teu ser. Ou seja, crer significa acreditar segundo está escrito na palavra de Deus. E acreditar segundo está escrito na palavra de Deus significa praticar, significa ter uma conduta de acordo com as instruções da palavra de Deus. Aí eu torno a pergunta: você tem crido verdadeiramente em Jesus Cristo? Não estou dizendo em relação a ter um costume de frequentar um culto, não estou dizendo sobre um costume de frequentar missa, não é um costume de entrar no templo, não, mas de praticar a palavra de Deus, que não é um costume, mas é um modo de vida. Praticar a Escritura, a palavra de Deus, não é um costume, mas é um modo de vida de verdadeiros cristãos. O falso cristão não se preocupa com o que está escrito na palavra. O falso cristão não tem interesse em descobrir o que está escrito na palavra.
O falso cristão, ele acredita em qualquer coisa que ouve, em qualquer homem em que ele coloca sua confiança, ele ouve suas palavras e ele segue. Mas o verdadeiro cristão, ele crê no que está escrito, porque o Espírito de Deus testifica. E a Bíblia declara que nosso entendimento ele é iluminado pela luz do Evangelho. A luz do Evangelho, como fala também no livro de Salmo, a palavra de Deus é lâmpada, é luz para os nossos caminhos e lâmpada para os nossos pés. Não somente a palavra de Deus ilumina o entendimento para que possamos caminhar com Deus, mas para que possamos enxergar aquilo que também está distante de Deus, aquilo que nos distancia de Deus, aquilo que nos separa de Deus, aquilo que na verdade nos leva à condenação. Lá no livro de Efésios fala no capítulo 5, lâmpada, ou melhor, a palavra de Deus ela é uma luz que diz: desperta tu que dormes. Está escrito: todas as coisas são manifestas, sendo condenadas pela luz, porque a luz manifesta tudo. Ou seja, a luz, ela mostra tudo que está em oculto, escondido. Aquilo que está às ocultas, escondido, pela palavra de Deus se revela, pela palavra de Deus se descobre, pelo que está escrito. Ou seja, a palavra de Deus não é somente uma instrução que nos mostra como nós devemos caminhar diante de Deus, mas também a palavra de Deus, ela é uma luz que mostra aonde que nós estamos diante de Deus, errando, nos mostra o que realmente é uma conduta pecaminosa diante de Deus e quais são as práticas más e abomináveis diante de Deus. A Bíblia declara que Jesus ele veio para que nós tivéssemos vida, mas todo aquele que na verdade se encontra perdido, não tem vida. Vida com abundância está em Jesus Cristo, o qual é a vida de Deus, o autor da vida. Ninguém pode chegar ao Pai senão por meio de Jesus Cristo, o autor da vida. Jesus, é este nome que está sendo anunciado. Se eu anunciasse em nome de qualquer outro, não teria poder algum. Se eu anunciasse o Evangelho talvez em nome de Maria, não teria poder algum. Não há poder em nome de Maria, mas a Bíblia fala que em nome de Jesus se sujeitam as potestades, os principados. A Bíblia diz que Ele é o nome que está sobre todo nome. A própria palavra do Senhor diz que Jesus ele é o verbo de Deus, a palavra de Deus, o verbo que se fez carne. Não esteja com seu entendimento cegado pelos muitos pecados, não se deixe ser conduzido pela idolatria. Não se deixe ser conduzido pelo erro, pelo engano da idolatria. Adorando os ídolos. Os ídolos do futebol não podem fazer nada por você de bom, e nem tampouco podem te salvar. Mas uma geração idolatra homens, artistas, jogadores. Infelizmente, uma geração cega sendo guiados por outros cegos. Isso é provável dentro da Bíblia. Essa grande idolatria abominável em que as pessoas praticam, porque o ato de idolatrar é uma adoração. E adoração é uma forma em que as pessoas elas se dedicam ao seu melhor. E aqui, a quem você se dedica ao seu melhor, você está adorando. Jesus falou que a quem você se sujeita, você se torna servo desse. E é o que nós vemos hoje. Pessoas gritando loucamente, fanaticamente, por nomes de homens que na verdade não podem te salvar, mas estão ganhando milhões, correndo atrás de uma bola, e levando multidões, através de sua influência, a trevas, vivendo em trevas.
homens que estão vivendo em trevas, e na verdade multidões estão sendo guiadas por esses homens que estão em trevas. Ídolos do futebol não são nada, ídolos são apenas, a Bíblia declara que não são nada. No livro de Coríntios, Paulo faz uma pergunta: o que é um ídolo? O ídolo não é nada, e por isso se arrependa. Não deixe seu entendimento ser entenebrecido pelo erro, o engano de viver uma vida depravada, uma vida maliciosa, uma vida gasta na embriaguez, porque você um dia vai ter que prestar conta diante de Deus. Todos nós teremos que estar diante de Deus. Por isso é anunciado a mensagem de arrependimento, que é a mensagem de Jesus, que é a mensagem a qual o Cristo anuncia a todos os homens, que se arrependam, enquanto Deus tem determinado um dia em que há de julgar o mundo, e disso Deus deixou certeza, ressuscitando Jesus dentre os mortos. Por isso se desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Arrependa-se e não pereça, não queira perecer vivendo uma vida de engano, uma vida homoafetiva, uma vida mentirosa, porque segundo a palavra de Deus, padecerão um eterno castigo ante a face de Deus, ou seja, distante da face de Deus, separado da face de Deus, os quais promovem sensualidade, os quais na verdade não glorificam a Deus por meio do seu corpo. Jesus fala: pois fostes comprados por um alto e bom preço, glorifiquem a Deus através do vosso corpo, glorifiquem a Deus. Os estádios lotam, ficam lotados de milhares de pessoas, e homens estão sendo glorificados, estão recebendo uma vanglória, pessoas estão dando a honra e glórias a homens, homens estão cheios de glórias na onde a Bíblia declara que isso é uma idolatria, porque a Bíblia fala que toda glória tem que ser dada a Deus, ou seja, o seu fôlego de vida, ele glorifica a Deus, e não é para glorificar os homens. As canções, elas expressam aquilo que está no coração, elas expressam uma adoração. E a Bíblia declara em Salmo que todo que tem fôlego deve louvar a Deus. Mas cantam hinos a times. Quanta idolatria! Será que as pessoas não estão percebendo? Será que a idolatria chegou ao ponto em que as pessoas não enxergam essa realidade? E que o seu futebol se tornou uma religião, tem adoração, tem cânticos, é como se fosse um culto, pessoas em torno de homens que estão ali como se fossem grandes, mas na verdade o único grande é Jesus Cristo. A Bíblia fala que todos são pó, do pó da terra viestes, e para o pó da terra tornará. Queiram se arrepender da idolatria. Deixe os ídolos, somente a Deus o Senhor adorarás, é o mandamento de Deus, não terás outros deuses. A idolatria faz com que você tenha deuses no coração. Para alguns o seu Deus é uma imagem de escultura, dizem que não é, mas da forma que tratam se torna. Para alguns o seu Deus é um influenciador, dizem que não, mas a forma que reverenciam é. Fazem com que até ídolos da música, ídolos cinematográficos, ídolos do futebol se tornem seus deuses. A Bíblia declara no livro de Filipenses: o Deus deles é o ventre, que só pensam nas coisas dessa vida, que vivem em torno somente dessas coisas dessa vida, e não glorificam a Deus. Se arrependa, porque o tempo está se esgotando. Se arrependa, porque um dia o tempo vai se esgotar. Um dia a oportunidade vai acabar. O pó da terra vieste, e certamente para lá voltará. Por isso, se arrependa.
não pereçam. A Bíblia diz que Deus não tem prazer em que o homem ele pereça, mas que venha conhecer a verdade, e assim ele possa ser salvo. O homem conhecendo a verdade, ele pode ser salvo. Toda criatura deve conhecer a verdade. Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é a palavra de Deus. A verdade é o que diz a palavra do Senhor Deus. Jesus declara isso, dizendo: tua palavra, Pai, esta é a verdade. E só esta verdade pode libertar. Mas o entendimento que muitos estão separados da vida de Deus, ou seja, precisam ser livres, libertos, para que possam ter diante de Deus uma aliança com Deus, uma fidelidade para com o Senhor da glória. Paulo fala assim: não vos aprendestes assim a Cristo, ou seja, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, se entregaram ao erro, se entregaram a paixões infames, entregaram o seu coração à imoralidade. Muitos entregaram seu coração à homofetividade, estão vivendo em trevas. Muitos entregaram aos erros, à impiedade. Isso é uma aliança com o inferno. Você precisa ter uma aliança com Deus. Nós precisamos ter uma aliança com Deus, e não uma aliança com o inferno. Uma aliança com o inferno você tem por meio da imoralidade, por meio da homofetividade, por meio da embriaguez, por meio da mentira. As pessoas têm uma aliança com o inferno, mas uma aliança com Deus nós temos a partir da fidelidade a Cristo, a partir da sujeição ao Filho de Deus, Jesus Cristo. Nós só temos uma aliança com Deus quando realmente estamos reconciliados em Cristo e caminhamos com Ele como discípulos amados de Deus. Mas há muitos que têm feito aliança com o inferno, vivendo a vida depravada, uma vida imoral, uma vida homofetiva, uma vida de embriaguez, como seres irracionais, entregues ao erro, caminhando para a perdição, como se não houvessem consequências, como se Deus não fosse pedir conta de todas as ações. Mas Jesus anuncia que se arrependam do orgulho, deixa a soberba, porque a soberba ela precede a ruína. A Bíblia fala que Deus dá graça ao humilde, mas ao soberbo Ele destrói. Deus, Ele na verdade resiste ao soberbo e dá graça aos humildes. Vós não aprendestes assim com Cristo. Se não foi com Cristo, então foi com o diabo. Se nós não aprendemos essas coisas, esses costumes pecaminosos com Cristo, então foi com Satanás. Foi com Satanás que as pessoas aprenderam a comemorar o orgulho dele. Foi com Satanás que as pessoas aprenderam a se embebedar, aprenderam a idolatrar homens, aprenderam a ser avarentos, a buscar o dinheiro, esquecer Deus, colocar Deus de lado em segunda prioridade. Não foi com Jesus, foi com Satanás. E Jesus ele diz que assim nós devemos buscar em Deus a libertação de nosso entendimento, para que nós possamos compreender a luz do Evangelho. A boa, perfeita vontade de Deus está escrita no Evangelho. Mas até quando rejeitarão as instruções do Evangelho, as palavras do Evangelho de Cristo? Porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Somente os que crerem serão salvos. Aquele que permanecer até o fim será salvo. Uma coisa é você acreditar em Jesus agora, e daqui a alguns anos e momentos você deixar aquilo que você creu. Mas aquele que crê em Jesus e permanecer até o fim, esse será salvo. Se certamente nós cremos no que a Bíblia diz, nós praticamos. E se nós praticamos o que a Bíblia diz,
até o fim, nós estamos selados com o selo da redenção, a qual é o Espírito Santo de Deus. O selo da nossa redenção é o Espírito Santo de Deus. O penhor da nossa salvação é o Espírito Santo de Deus. O penhor da nossa salvação não é ser evangélico. O penhor da nossa salvação é ser espírita, não é ser católico. O penhor da nossa salvação, que nos garante a salvação, é o selo da redenção, a qual é o Espírito Santo de Deus. Não é a rainha do céu quem garante a nós a salvação. Não é Maria, a Santíssima, entre aspas, que garante ao homem a salvação, mas Jesus, por meio do Espírito Santo de Deus, nós somos selados para a redenção, para a salvação, a qual nós só temos pela palavra de Cristo, a qual se entregou por amor de nós e se deu em resgate nossa alma, porque nós estávamos cativos. E muitos cativos, até mesmo na feitiçaria, adorando a Baalins, Astarotes, adorando a divindades, ou pelo menos espíritos enganadores. Jesus, ele veio para libertar os que estão cativos em seus cativeiros. Jesus, ele veio para libertar todos que são escravos dos Exus, são escravos. Jesus veio para libertar todos os homens que idolatram os mortos. Deus não colocou esse joelho para nós adorar a estátua, mas a Bíblia fala que todo joelho se dobrará diante de Deus e toda língua confessará a Deus, para a honra e glória de Deus Pai. Nosso joelho não foi colocado aqui para nós se dobrar diante da rainha do céu. Pelo amor de Deus, abandona essa idolatria. Pelo amor de Deus, não queira padecer como idólatras. O nosso joelho não foi diante de Deus colocado para reverenciar os ídolos, mas a Bíblia fala que nós devemos dar a honra, a glória a Deus. Não é a rainha do céu, não é a Virgem Maria, mas sim o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o Pai da eternidade, Jesus Cristo. E assim Jesus, ele fala que se não se arrependerem, certamente perecerão. Só que se esquecem também em João 3,16 que Jesus veio para que não pereçamos, para que todos que nele creem não pereçam. Por isso que Jesus está falando, não pereçam, mas creiam no Evangelho. Não pereçam, mas se sujeitem a Deus. Obedeçam ao Evangelho, obedeçam a Deus, não por pesar no coração, não pelo medo, mas pelo amor, pelo verdadeiro temor. Nós conseguimos temer a Deus somente quando realmente nós amamos verdadeiramente a Deus. Quando não há amor verdadeiro para com Deus, infelizmente as pessoas, tudo que tem no seu coração é medo, e medo não faz as pessoas se firmar em Deus. Elas podem ter medo do inferno, mas não conseguem se firmar em Deus. Podem ter medo do juízo final, mas não conseguem permanecer firmes até o fim. Somente o temor nos faz nós permanecermos firmes até o fim. E a Bíblia fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Não há temor, não há medo no coração de uma pessoa que teme a Deus. Temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus é fidelidade e sujeição. Isso só está no coração dos discípulos, homens que seguem a Cristo, pessoas que vivem a vida em Cristo. É uma renúncia dia após dia. Renunciamos paixões infames, renunciamos os desejos aos vícios, às glutonarias, até mesmo aos desejos imorais e profanos de nosso coração e perversos. A cruz tem que ser levada, e a cruz é renunciar os pecados, a cruz é renunciar toda paixão infame, toda paixão imoral, todo sentimento homoafetivo tem que ser lançado fora, todo desejo de glutonaria, de embriaguez, um sentimento adúltero, um sentimento malicioso, fornicador, devemos lançar fora. Esta é a cruz que nós devemos levar. A nossa cruz não é um terço a se pendurar no pescoço, a se levar na mão, mas nossa cruz, Jesus falou que é renunciar os seus próprios desejos. Ou seja, nós temos desejos em coração que devem ser dominados, devem ser renunciados. E isso só é possível por meio de Jesus Cristo.
por meio do verdadeiro temor. Por isso que Jesus falou: conhecereis a verdade vos libertará. Só a verdade, ela produz temor no coração. Só a verdade faz com que nós realmente tenhamos o verdadeiro desejo de fazer a vontade de Deus e não a nossa própria vontade. Ser feliz fazendo a própria vontade, isso não é uma realidade, mas é um engano. Ninguém é feliz fazendo a própria vontade. Mas Jesus, ele fala que o gozo, ou seja, a verdadeira alegria e paz, vem do Espírito, ou seja, vem de Deus, vem da vontade daquele que é o Alfa, o Ômega, o princípio, o meio, o fim, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Só que Jesus fala assim: se é que vocês tenham ouvido, ou seja, se é que têm dado ouvidos à sua mensagem, e nele fostes ensinados, como essa é a verdade em Jesus. Se nós somos ensinados de acordo com a palavra de Deus, ainda que nós tenhamos desejos maus em nosso coração, nós vamos ter temor. Ainda que nós somos confrontados com nossas vontades, que são mais fortes do que nós, mas se nós somos ensinados pela palavra de Deus, nós temos temor e podemos lutar contra esses desejos carnais, imorais e profanos. Jesus fala que quanto ao trato passado, despojeis do velho homem, que se corrompe pelos desejos do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistam do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira, fará a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então Jesus, ele diz que nós devemos renovar nosso espírito, o nosso sentido em Deus. O nosso sentido em Deus, o nosso espírito, ele é renovado pelas palavras de Deus. A palavra de Deus, ela não, é o que está escrito, e nada além do que está escrito é a palavra de Deus. Nada do que vai além do que está escrito é a palavra de Deus. O livro de Allan Kardec, por exemplo, não é a palavra de Deus e não se inclui na palavra de Deus e não dá continuidade à palavra de Deus, ou não faz, pelo menos, contexto com a palavra de Deus, não é honesto com a palavra de Deus. Como também o livro de Ellen White não é continuação da palavra de Deus e não faz contexto com a palavra de Deus. A palavra de Deus, sabe quem é? Ela tem um nome, é Jesus. O verbo que se fez carne, lá em João capítulo 1, Jesus é a palavra de Deus. Nós temos a Bíblia, a qual está escrito as palavras de Deus, e a palavra de Deus, que é o verbo hoje, fez carne e está dentro dos verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Em espírito, porque Deus não está em quatro paredes, mas está dentro de nós. Em verdade, porque agora abandonamos todo erro, todos os sentimentos maus, para viver uma vida sincera, uma vida verdadeira em Cristo, não por fingimento, não por hipocrisia de palavras vãs e vazias, mas pelo fato de viver uma vida honesta, reta, de acordo com a vontade de Deus, com a palavra do Senhor. Revistam do novo homem. O velho homem, ele se corrompe. O velho homem, ele está cheio de infâmias. O velho homem está cheio de imoralidades. O velho homem está cheio de cobiças, cheio de fornicações. O velho homem está cheio de sentimentos infames. Mas a Bíblia fala que em Cristo nós devemos nos tornar nova criatura. Estamos revestidos do novo homem, a qual que é segundo, é criado em verdadeira justiça e santidade. Ou seja, nós devemos ser criados e somos criados segundo a verdade de Deus, que é a justiça e a santidade, renovando o nosso espírito e o nosso sentido. Pelo que assim devemos deixar a mentira e falar a verdade. Pelo que nós devemos deixar, ou seja, Jesus está dizendo aqui que nós devemos deixar a mentira, devemos deixar certamente tudo que é oposto, tudo que é contrário, tudo que é mal, segundo a vontade de Deus. A vontade de Deus está aqui escrita.
Se você quer se tornar uma nova criatura, só basta examinar a Escritura e ler dia após dia para descobrir qual é a perfeita vontade de Deus. A perfeita vontade de Deus não é que você fica ali a sua vida inteira sentado num banco, numa igreja católica, evangélica, até mesmo no espiritismo ou qualquer outra religião que seja, e viver ali a vida toda. Mas a boa vontade de Deus está escrita em 2 Pedro, capítulo 3, que quer que todos conheçam a verdade e sejam salvos. Quer que todos conheçam esta verdade para que sejam salvos. Isso quem disse foi Paulo, escrevendo na carta a Pedro, dizendo a Pedro que esta é a vontade de Deus. Os homens conheçam a verdade. O que é a verdade para você? Para Jesus, em João 17, versículo 17, é a palavra de Deus. Tua palavra, Pai, esta é a verdade, disse Jesus. Para você, sua verdade talvez seja catolicismo, talvez seja espiritismo, catolicismo por meio de seus líderes, Mussolini, Constantine, espiritismo talvez por Allan Kardec, outros homens que talvez ensinaram, mas a verdade é por meio de Jesus. A palavra de Deus, essa é a verdade, a única que conduz ao Pai e conduz a Deus. A palavra de Deus, esta é a verdade. O resto conduz à perdição, ao engano, ao erro, ao inferno. Mas somente através de Jesus nós podemos chegar até o Pai. Pelo que assim devemos deixar todo engano. A Bíblia fala: irados não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Uma coisa é irar, o homem realmente ele tem os seus sentimentos, mas a Bíblia fala: não pequeis. Quando você coloca em ação a sua ira, quando você com a sua ira executa as suas ações, certamente diante de Deus se entregou ao erro e pecou para com avidez de espírito. E assim Jesus fala: aquele que outrora furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. É uma palavra que não só a você, mas a mim, a todos nós, aos pastores também, aos apóstolos também, aos líderes espirituais também. Jesus, ele, lá no livro de Gênesis, colocou lá no jardim do Éden o mandamento dizendo que a partir daquele dia que o homem pecou, agora ele tem sua sentença. Do suor do seu rosto ele vai comer, ou melhor, ele vai trazer o sustento através do seu trabalho. E não é assim que nós vemos hoje. Vemos uma grande injustiça, onde homens se acham importantes por pregar o evangelho e acham que por isso devem ter uma vida de luxúria, mordomia, e não trabalhando e não buscando seu próprio sustento, mas assim vivendo através do suor do rosto de outras pessoas. É um mandamento de Deus para todos, não foi abrogado. Paulo fala assim também: aquele que não quer trabalhar, pois que também não coma. Nós sabemos que esse é o mandamento de Deus. Se nós queremos trazer sobre nós, sobre nossa casa, o sustento, nós devemos dar o nosso esforço, o nosso suor trabalhando. Hoje nós vemos escândalos, é o que nós vemos hoje. Homens ficando milionários em cima do nome de Deus. Isso não é correto. Deus vai julgar sim, Deus vai lançar no inferno todos os mercenários sim. Esses são os primeiros a serem lançados no inferno. Lá em Apocalipse capítulo 22 e no versículo 15: ficarão de fora os cães. Isaías fala: na verdade esses pastores são cães gulosos que nunca se fartam. Ou seja, os cães que serão lançados no inferno são falsos pastores. E falsos pastores, eles cobram para pregar o evangelho, eles ensinam e na verdade eles tiram lucro em cima do nome de Deus e da sua palavra. Mas Jesus falou assim: de graça vocês receberam, de graça foi dado. Então nós recebemos o evangelho de graça nós devemos passar adiante sem cobrar nenhum tostão e nenhuma moeda. De graça nós recebemos o evangelho, e assim o evangelho também deve ser levado. Mas aqueles obreiros fraudulentos que fazem comércio em nome de Deus, certamente eles vão ser punidos por isso. E aquelas pessoas que também os seguem e dão a eles a sua cobertura para
que continua enganando vão também sofrer as consequências. Em Romanos capítulo 1 diz: não somente os que fazem e praticam essas coisas, mas também os que consentem com os que fazem e praticam essas coisas. Ou seja, não somente os que enganam, mas os que também dão cobertura, são cúmplices do engano, os que também se deixam ser enganados. Jesus fala: não vos enganeis, não erreis, não se deixem ser enganados, porque Deus vai pedir conta de toda coisa, de toda obra, quer seja boa, quer seja má, toda obra Deus vai pedir conta, e de todas as escolhas Deus pedirá contas. Você está preparado para prestar contas diante de Deus? Esteja preparado. Endireita os caminhos. Preparai o caminho para o Senhor e endireitai as vossas veredas. Arrependei-vos, convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Venham sobre vós o tempo do refrigério, por meio de Jesus Cristo. Aquele que furtava não furte mais. Ou seja, Jesus está dando sinais, ou melhor dizendo, a Bíblia, ela diz os sinais para um homem que está buscando revestimento em Deus, de tornar-se uma nova criatura, dizendo: aquele que furtava não furte mais. Aquele que furtava agora, trabalhe com os trabalhos de suas mãos, que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. E não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Ou seja, não saia da vossa boca palavra torpe. Palavra torpe são palavras imorais, palavras profanas, são sim xingamentos, são palavras sujas. O linguajar sujo faz parte da cultura de uma boa parte das pessoas, tornou-se uma cultura, e é uma cultura pagã que deve ser lançada fora. É uma cultura pagã que deve ser queimada, deve ser lançada fora do seu coração. Não sai a palavra torpe da sua boca, mas somente a palavra que for proveitosa para glorificar a Deus. Ou seja, nossa boca deve sair dela aquilo que é proveitoso para glorificar a Deus. E não uma palavra torpe glorifica a Deus. A maioria das músicas tem palavras torpes. E a maioria das pessoas canta essas músicas em que, na verdade, profanam a Deus através do seu próprio corpo, ou pelo menos através de sua boca, que deve ser para proferir palavras que glorificam ou honram a Deus, e não palavras sujas, imorais, indecentes, profanas, que exalta a sexualidade, que exalta a prostituição, a embriaguez, o adultério. São palavras torpes que estão sendo cantadas hoje. As pessoas, elas se alegram nisso e estão caminhando para o inferno. Se arrependam, não pereçam, queiram se arrepender, porque o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produzir bom fruto será cortada pela raiz e será lançada no fogo. Nós somos essas árvores. O machado de Deus está na raiz da árvore, qual é a alma. A raiz da árvore é a alma. Nós somos a árvore, e a nossa raiz é a alma que será cortada. A alma desprendendo do corpo. O homem está morto, mas ele está agora partindo para uma eternidade. Estar morto não é uma situação terrível, mas estar na eternidade sem Deus é uma situação terrível, de condenação, de castigo eterno, de choro, ranger-dente, sofrimento, separado, distante da face de Deus. Toda amargura, ou melhor, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, pelo qual nós estamos selados para a redenção, até o dia da redenção. Não entristeça o Espírito Santo de Deus. A Bíblia fala no livro de Efésios 4, versículo 30 e 31. Os pecados entristecem o Espírito Santo,
E os pecados, eles fazem com que nós deixamos o nosso zelo e compromisso com Deus, faz que assim quebramos a aliança com Deus e entristecendo a Deus por meio de tais ações. Jesus fala: antes sejam diante de Deus, ou melhor, toda amargura, ira e cólera, e gritaria, blasfemas, toda malícia seja tirada de entre vós. Antes sejam uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus nos perdoou em Cristo. Então, Deus nos perdoou através de Cristo. E através de Cristo, a Bíblia fala que nós devemos deixar a amargura e a ira do nosso coração, e também deixar as blasfêmias, as gritarias, que seja tirado todas essas coisas entre vós. Não é Deus que vai tirar, a Bíblia está falando: você tire essas coisas de entre você. Não é Deus que vai tirar a homossexualidade de você, não, é você que tem que tirar. Deus te dá força para lutar contra ela, mas não é Ele que tira de você. Deus Ele te dá força para tirar você da embriaguez, mas Ele não vai te pegar lá na mesa do bar e te arrancar para fora daquele lugar. Deus não vai te pegar lá no ato do adultério e te arrancar para fora. A Bíblia fala: lance fora essas coisas, que não se encontrem em vosso meio, coisas profanas, não se encontrem entre vosso meio, raiz da amargura, raiz da ira, da malícia, da prostituição, do adultério, da maledicência, da mentira. Não se encontra entre vós. Se você quer caminhar com Cristo, não seja feiticeiro, não seja orgulhoso, não seja mentiroso, não seja beberrão, mas arranque do meio do seu coração essas coisas, para que assim não estejam separados de Deus, mas estejam vivendo em Deus e com Deus. Então, assim, diante de Deus, nós devemos nos apresentar como obreiros aprovados, de que não temos do que nos envergonhar, mas que também manejamos a palavra da verdade. Nós não devemos ter do que nos envergonharmos diante de Deus. A nossa consciência suja nos envergonha diante de Deus, porque nós sabemos o quão sujos estamos diante de Deus, o quão maus estamos caminhando diante de Deus. Por isso, lance fora toda malícia, toda maldade, todo adultério, toda prostituição, engano, homofetividade, soberba, orgulho, embriaguez, feitiçaria, todo homicídio e todo roubo, engano, não se nomeie entre vós e não se encontre dentro de vós, mas antes despojai-vos do velho homem e revistam-se do novo homem, gerado por meio de Cristo, a palavra de Deus. Que o Senhor Deus possa gerar arrependimento nos corações. Arrependimento não é quebrantamento. Qualquer pessoa sensível, ela está disposta a chorar com qualquer coisa. Mas arrependimento não é quebrantamento. Mas o arrependimento, além de te quebrantar, te faz você ter força para vencer suas fraquezas. O arrependimento, além de te fazer sentir diante de Deus indigno, te fazer você se sentir diante de Deus arrependido, te dá forças para que você possa deixar os maus caminhos pecaminosos diante de Deus. Jesus, Ele está às portas. O tempo está se esgotando. Verdadeiramente está se esgotando o tempo. Nós temos um tempo determinado por Deus e que vai se esgotar a qualquer momento, e ele está se esgotando. O curso da vida é 70 anos, mas quantos chegam até lá? Nós temos várias adversidades no caminho. Quando se esgotar esse tempo, acabou a chance, tarde demais será, nem missa de sétimo dia resolve. Não adianta copo de água, não adianta rosas no túmulo, não adianta orações para os mortos, não adianta nada. Após a morte segue a juízo, estará salvo ou condenado. Por isso crê em Jesus Cristo, como diz a Bíblia, e siga até o fim, porque somente aqueles que permanecerem até o fim, esses serão salvos. Que o Senhor Deus conceda graça, a paz seja contigo.
perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti. Eu sempre de rogar, mais perto quero